Boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais este Pausa e Prosa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Cíntia, trabalho aqui no Serviço de Ambiência Organizacional e junto do Comitê Local de Atenção Integral à Saúde do Tribunal, na presença da desembargadora Liege Curicele Pires, a gente abre mais esse Pausa e Prosa com esse olhar sempre voltado para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Hoje a nossa temática, então, é o mindfulness, né, a atenção plena, que é o nosso estado da mente, então, em atenção plena, aquilo que estamos fazendo, aquilo que está acontecendo no nosso momento, com uma atitude de aceitação, sem julgamento, né? Eu costumo dizer que é a gente sair do nosso piloto automático. E é essa reflexão que a gente pretende trazer nesses próximos minutos em que estaremos juntos. E hoje estamos aqui, então, com a Mariana de Azevedo, que será a nossa mestra nesse tema desta tarde, né? A Mariana é mestra e graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora e professora de programas baseado em Mindfulness pela Universidade de Oxford e Universidade Federal de São Paulo, e fundadora do projeto eumindful.com. Então, seja muito bem-vinda, Mariana. Vou passar agora a palavra para a Deza Liege, para trazer as boas-vindas nessa nossa tarde. Muito boa tarde, Deza. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A nossa palestrante Mariana de Azevedo. Boa tarde. Justamente o Comitê de Atenção Integral à Saúde do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mariana, se preocupa com a saúde moderna, né? O conceito de saúde hoje, sabemos, não é não ter doenças, é sentir-se bem, é um estado de sentir-se muito bem, né? Então, é uma saúde física, mental, espiritual, é uma saúde a mais ampla possível. Então, estamos programando várias tentativas de explorar essa saúde nas mais variadas espécies de especificidades de alguma questão física, alguma questão mental, alguma maneira de explorar isso ou aquilo. E, realmente, essa preocupação com a mente, com a meditação, e hoje, que a gente sabe, né, que os estudos estão nos trazendo como as doenças têm muita relação com a mente, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, a maneira como a gente age diante dos problemas. Eu acho que a tua palestra vai ser muito enriquecedora e muito interessante nesse aspecto. Já te dou a palavra desde logo. Agradeço com muito carinho o convite, a Cíntia, a Pâmela, e todo o time que está aí nos bastidores nos acompanhando. Agradeço também, Deza Liege, pela gentileza e pela acolhida. E dou boa tarde aí, ou final de tarde, para os participantes que estão nos acompanhando aqui. E faço minhas suas palavras também, né, com relação à importância da gente trazer esse olhar, esse cuidado e principalmente os momentos de pausa para cuidar de nós, para olharmos para nós, para a gente também cuidar do nosso ambiente, porque é onde a gente vive, né, o que a gente vive, o ambiente onde a gente está também tem uma grande influência sobre quem nós somos, como nós nos comportamos, como nós nos sentimos, nos relacionamos. Então, esse momento de pausa e fazer essa reflexão é crucial para que a gente possa também influenciar, né, impactar, interferir no meio ao nosso redor, e isso tem completamente tudo a ver com o tema de hoje, né? Então, esse convite veio justamente para a gente abordar um tema, um eixo em particular, que é o eixo da prática e da habilidade de mindfulness, mas numa abordagem, num olhar associado à saúde e à promoção da saúde, né? Então, eu vou compartilhar aqui, né, a forma como a gente vai conversar aqui vai ser realmente na forma de um bate-papo, estando o chat aberto aqui no nosso canal, então fiquem à vontade, você que está nos assistindo ao vivo, a trazer seus comentários e interagir. A gente vai fazendo alguns momentos também de pausa durante a nossa pausa para falar aí de perguntas, trazer comentários.
E ao longo dessa conversa aqui, que eu espero que realmente seja fluida, e quero ouvir muito também a percepção e a participação de vocês, a gente também vai ter um momento de prática, e espero que depois vocês possam também trazer os comentários e reflexões, e ao final vou dar algumas opções de você que gostaria de continuar praticando o que a gente está vendo aqui, encontrar recursos que sejam abertos, gratuitos, disponíveis para você seguir na sua prática e desenvolver essa habilidade. Mas eu vou falar um pouquinho com mais detalhes, né, sobre, afinal de contas, o que é mindfulness e como é que a gente insere mindfulness nesse contexto da promoção da saúde. Então, eu preparei um breve material para guiar aqui a nossa conversa. Dispenso apresentações, agradeço pela Cíntia e pela gentileza de fazer toda essa parte. Bom, como disse a Desaliege, saúde ela é um conceito muito mais amplo que vai além da mera ausência de doença, né? Então, esse conceito de saúde como ausência de doença, ele é bastante ultrapassado, e a gente encontra hoje uma evolução de um conceito em que saúde é vista como um estado completo, integral, amplo de bem-estar, não apenas físico, mas também mental e principalmente social, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva de bem-estar, eu vejo que o foco ele deixa de ser para aquilo que nos faz mal, mas passa a ser aquilo que nos faz bem. Então, quando nós pensamos aqui saúde e promoção da saúde, este é o momento atual, né? A gente quer promover aquilo que nos faz bem, as condições que nos permitem ter uma vida plena, uma vida satisfatória, com recursos e condições para que a gente possa atender às nossas necessidades, né? E, claro, evitar também a doença, né? Ou seja, a gente encontra recursos para atuar de maneira mais primária em relação à nossa saúde. E pensando agora numa perspectiva também de como é que a gente integra a saúde, né? Como é que a gente operacionaliza isso? Então, a saúde hoje é um recurso para a vida, ela não é um objetivo de vida, né? A gente não vive para ter saúde, mas a gente precisa da saúde para poder viver. Então, essa perspectiva, ela agrega no conceito de promoção da saúde, porque a promoção da saúde é justamente o processo esse de capacitar e dar a possibilidade às pessoas para nós atuarmos na melhoria e no controle da nossa qualidade de vida. Então, dá a nós, pessoas, né, seres humanos, nós que vivemos aqui nesse ambiente, a possibilidade da gente influenciar, né, o nosso meio, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Então, a gente precisa, sim, ter recursos, né? E aí, esse estado completo de bem-estar físico, mental, social, é o que nos possibilita atender ou satisfazer essas necessidades e modificar o nosso ambiente. Então, por isso a importância também do nosso ambiente, né? Muitas vezes não depende só da gente, a gente precisa estar num ambiente que nos possibilite nos nutrirmos, prosperarmos, né? E prosperarmos no sentido de como sociedade, educacionalmente falando. Então, a gente precisa pensar vários aspectos, né? Espiritualmente. Então, é importante nós podermos encontrar esse ambiente que nos beneficie, que possibilite com que a gente possa efetivamente atingir as nossas plenas capacidades, né, e podermos efetivamente influenciar, e não só nós, mas também beneficiar as pessoas que vivem ao nosso redor, né? Então, é um conceito mais amplo também de saúde, que deixa ser só a minha saúde, mas a saúde como um bem coletivo, né? E é isso que a gente passa por momentos desafiadores, né? De tempos em tempos, acho que a humanidade vai encarando desafios e vai tendo que se provar, né? A sua habilidade de perseverar nesses contextos adversos, né? E uma coisa que a gente, às vezes, entende aí uma perspectiva de que né, florescer, perseverar ou se sentir bem, né? E muitas vezes a gente entende ou espera que as coisas sejam assim, céu azul, né? Um céu azul, tranquilo, ensolarado, um dia calmo de verão, sem vento, né? Aquele típico céu que você sente o sol do calor no seu rosto, que você consegue, né, sentir a temperatura agradável, não muito quente, mas também não ventando. E muitas vezes é assim que a gente espera que seja esse conceito de estar bem, né? Eu estou bem, estou como um céu ensolarado, né? E a nossa mente é como as nuvens, né? Às vezes elas estão lá, assim, fofinhas, né? Fluídas, translúcidas, né? Claras, acolhedoras.
Mas, ocasionalmente, a gente não encontra isso. Às vezes, o que a gente passa é, efetivamente, por uma tempestade na nossa mente. Os nossos pensamentos, eles estão como um turbilhão, né? Como uma tormenta, carregados. As nossas emoções também acompanham isso, né? Então, às vezes, nós nos sentimos, efetivamente, como um dia ensolarado, né? De verão, sem vento, sem ventania, com a temperatura agradável, mas às vezes as nossas emoções elas também estão carregadas, né? Encontrando aí pensamentos ou emoções que são mais escuras, mais, né, densas, que talvez sejam difíceis da gente transpor e até mesmo enxergar o céu por trás, né? E isso acontece porque muitas vezes a gente entra na perspectiva de que nós somos as nuvens, né? Então, quando o dia está assim na nossa mente, quando os nossos pensamentos e as nossas emoções estão assim mais nublados, mais carregados, nós dizemos que eu estou triste, né? Ou muitas vezes as pessoas até se definem dessa maneira. Eu sou assim, eu sou triste. Enquanto que, na verdade, nós não somos as nuvens, nós somos o céu, né? As nuvens, elas vêm e vão. Os nossos pensamentos, eles também vêm e vão. E as nossas emoções também. Elas são, no geral, passageiras, né? Então, nós não somos as nuvens, nós somos o céu. E as nossas emoções, os nossos pensamentos são como as nuvens, que eles vêm e vão. Ocasionalmente, estão mais suaves, fluidos, leves, às vezes estão realmente mais densos, mais carregados, né? Mais tormentosos. E isso faz toda a diferença na maneira como a gente entende o que é estar bem, né? E muitas vezes é a nossa percepção que influencia essa perspectiva do que é estar bem. Né? Faz sentido isso? Algum comentário adicional? Por Eu estou vendo enquanto não, vocês aqui Mariana. Com certeza. nos nossos bastidores concordando, está fazendo sentido, né? Todo sentido. Por enquanto, o pessoal aqui no chat acho que está refletindo, né? Primeiramente, a imagem me passou uma paz, assim, né? Mas faz todo sentido isso que está trazendo, assim. Tanto é que a gente pode estar triste no momento e daqui a pouquinho vê uma pessoa, acontece uma coisa e passa a uma alegria, né? Exatamente. E o oposto também. Se acolher. É importante a gente se acolher a tristeza, acolher isso também, né? Exato. Então, justamente, é importante isso que a Desaliege comentou, dessa fluidez, né? A nossa mente, ela vira de um céu de verão para um céu denso de inverno, frio e fechado, com muita rapidez, com muita facilidade, porque a gente é diretamente impactado pelo nosso meio, né? E a forma como a gente interpreta o meio está diretamente associada a isso, né? A esse céu. E aí é interessante da gente pensar nessa perspectiva do que é se sentir bem ou estar bem, como também um reflexo da nossa percepção. Tem um estudo, eu geralmente cito, quem já me acompanhou em alguns outros momentos sabe que raramente eu deixo de citar esse estudo, mas foi um estudo muito interessante, foi uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, e eles fizeram essa pesquisa porque o que é mais interessante, acho que tão interessante quanto os resultados é a maneira como a pesquisa foi realizada, que foi utilizando aplicativo em dispositivo móvel, que hoje é uma coisa que nos acompanha, né? Que virou quase uma extensão de nós, os dispositivos que nós utilizamos. Então, você que está aqui agora assistindo pelo celular, provavelmente está, né, com essa extensão aí, que te possibilita estar conectado, por outro lado, com nós, né, com nós aqui em lugares distintos do país nesse momento. Mas o que foi interessante desse estudo é que, por meio de um aplicativo, era solicitado aos participantes, e foram mais de 2.000 participantes, a responderem algumas perguntas, eventualmente, ao longo do dia, no período que elas estavam acordadas. Então, ao longo do nosso dia útil, né, do nosso dia produtivo, essas pessoas eram impactadas por um alerta, enfim, e elas tinham que responder essas 3 perguntas, né, que de forma resumida eram as seguintes. O que você está fazendo agora, né? Como é que você se sente e no que você está pensando, né? Então, neste momento, o que você está fazendo? Como é que você se sente e aonde está a sua mente?
E claro que não dessa maneira, né? Tinha ali a resposta era feita por meio de uma escala, mas ao final do estudo, né, ao final do período, eles consolidaram os dados para descobrir, né, afinal de contas, o que a gente encontra aqui nesses resultados. E algo que foi interessante é que, e aqui tem a referência do estudo, é que, arredondando aqui um pouquinho para cima, cerca de todos os participantes, consolidando as informações, 47% do tempo que essas pessoas passavam acordadas, elas estavam pensando em coisas que elas não estavam fazendo. Né? Tanto que o nome do artigo é isso, né? A wandering mind, uma mente que fica divagando, uma mente divagante, uma mente pensante, né? E é isso que os nossos cérebros fazem. Mas metade do nosso tempo a gente está pensando em coisas que não é aquilo que a gente está necessariamente fazendo. Né? Então, você pode, inclusive, estar na praia ou no parque, naquele dia ensolarado, caminhando, mas não é necessariamente sobre a sua caminhada, ou sobre o parque, ou sobre aquele momento que você está refletindo. De repente, você está pensando sobre a reunião do dia seguinte, ou o que você vai jantar nas próximas horas, ou até o que você fez na semana anterior, ou um problema que você tem que resolver, enquanto que você está ali no parque, mas a sua mente não está ali com você no parque. Tá? E aí, o que eles descobriram adicionalmente, né, os pesquisadores, foi que no período em que as pessoas reportavam que a mente dela estava em outro lugar que não aquilo que elas estavam fazendo, o humor, o afeto, os sentimentos delas, as emoções também foram ranqueadas como sendo atendendo mais a negativas. Então, por isso que eles, inclusive, batizaram, né, nomearam esse artigo como uma mente que pensa, uma mente infeliz, porque no período em que a mente está pensando naquilo que não é o que a pessoa está fazendo, ou seja, a mente divaga para longe daquilo do que a pessoa está fazendo, as emoções também se tornavam negativas, né? As pessoas se encontravam menos felizes. Então, a gente começa aqui a descobrir a importância, talvez, olha, se a falta de presença me leva, talvez, à infelicidade, será que estar mais presente pode potencializar a felicidade? Né? E o que eles encontraram é que os afetos eles estavam mais neutros ou positivos no momento em que as pessoas estavam ali conscientes, digamos assim, do que elas estavam fazendo. Mariana, nesse aspecto, até gostaria de acrescentar, e o que é pior, né? A pessoa que está caminhando, por exemplo, está pensando no amanhã ou no ontem, ela não está vivendo o momento atual, e a vida é o momento atual, né? A vida é o aqui e agora. O ontem já não se vive mais, e o amanhã, eu me lembro de uma frase da nossa... nem chegou, e talvez aquilo que a gente espere nem chegue, né? A psicóloga também, Ana Maria Rossi, há uns anos atrás, também fez uma palestra e nos disse uma frase que eu achei muito impactante, que mais de 70% ou 75% das nossas preocupações são coisas que jamais vão acontecer. E aquilo nos preocupa, nos abate, nos transforma, né? Nos torna pessoas tristes ou isso, aquilo, e não vão acontecer. Exato. Mas a nossa mente ela foi feita para nos preservar, para a gente ficar de uma certa maneira preocupado com as coisas que ainda não aconteceram, né? Então, a questão é o quanto isso se torna presente ou intenso no nosso dia a dia, né? Quando a gente passa a só viver aquilo que não aconteceu ainda, ou planejar, ou evitar, ou com medo do que vai acontecer, e a gente acaba, de fato, de estar no presente. E aí, olhando esse número, eu gosto sempre de trazer essa perspectiva, né? Se você tivesse a certeza de que você viveria cerca de 80 anos, significaria dizer que quase cerca de 40 anos da sua vida você passou sem lembrar, sem usufruir efetivamente desse tempo. Né? Então, uma vida de 80 anos, ela passa a ter sido vivida meramente 40 anos. Os outros 40 foram simplesmente divagando, né? Vivendo, pensando naquilo que não estava acontecendo. E o que, né, e é isso aqui, eu gosto de trazer essa charge aqui, porque mostra um pouquinho do que a gente acaba experimentando muitas vezes no dia a dia, né? A gente está sempre
sempre de olho, pensando no próximo passo, né? Sempre pensando no que vai acontecer ainda, que é o que justamente vocês falaram, que não é o que aconteceu. E em que momento eu paro para pensar no que eu estou comendo? Né? Se eu já estou comendo pensando no que eu vou fazer de tarde, se eu vou fazer de tarde pensando no que eu tenho que dormir, eu durmo pensando que amanhã eu tenho que acordar e trabalhar e assim por diante, né? Em que momento eu paro para aproveitar o conforto, o privilégio de ter uma cama quentinha me aguardando, de usufruir e desfrutar da comida que eu tenho, né? Em que momento que eu paro para perceber aquilo que está presente. Tá? E claro que nem sempre tudo que está acontecendo é agradável, mas na maior parte das vezes as coisas acontecem apenas. A gente dá o peso para o que é agradável e desagradável, novamente, a nossa percepção. E aqui, complemento, né, então, com um elemento que veio desse mesmo estudo, que o que as pessoas pensam é o melhor indicador da felicidade do que efetivamente o que elas fazem. Então, a importância da gente trazer consciência sobre cuidar da nossa mente, porque a nossa mente, a nossa percepção, o nosso viés, a nossa perspectiva, a maneira como a gente interpreta o mundo é um bom indicador de como a gente vai sentir o mundo, né? Ou do que a gente vai sentir estando no mundo. Então, trazer consciência, perceber, né, quando a gente fala de mindfulness, é muito sobre ter consciência. Então, ter consciência de como a gente interpreta a realidade. Aqui a gente tem uma boa chave sobre o que é estar bem. Né? Quando a gente passa a ter consciência de como eu estou interpretando. Se toda vez que eu encaro uma situação que ela sai do previsto e isso para mim é ruim, eu raramente vou achar que as coisas estão bem, porque raramente as coisas saem do jeito que a gente planeja. A gente sempre vai ter algo a lidar a mais, a gente não consegue controlar tudo, né? Então, ter consciência do como a gente faz a interpretação da nossa experiência, como a gente interpreta e percebe a nós mesmos, aos outros, ao mundo, é um aspecto muito importante e um bom indicador de como a gente vai se colocar, de como a gente vai se sentir no mundo. Né? E aí aqui eu trago, então, o tema de mindfulness, e como é que mindfulness tem a ver com isso tudo? Tem a ver com isso, e como é que mindfulness, por outro lado, também pode contribuir nesse tema. E mindfulness é um termo em inglês, a gente tem utilizado ele no Brasil como atenção plena, que é, né, uma forma assim que a gente pode referir, não precisa falar essa palavra difícil, né? Ela pode ser acessível para a gente, sim. Mas, afinal de contas, então, o que é mindfulness? E por que a gente está falando de mindfulness aqui neste momento, né? Porque a Cíntia fez contato e a Cíntia falou, Mariana, a gente quer muito falar sobre mindfulness. E aí entra uma perspectiva, né? E eu ouso dar aquele palpite de que é porque a gente ouviu falar. Ouvi falar nessa prática, ou seja lá isso que seja o que for. E a gente ouve falar muitas vezes das coisas porque de alguma maneira elas trazem benefícios, né? A gente sempre indica para as pessoas que a gente gosta algo que a gente passa e nos fez bem, o que, claro, não quer dizer que vai fazer bem para aquela pessoa da mesma maneira. Mas isso vem sempre de um lugar muito de cuidado, né? De querer bem, de desejar o melhor para outra pessoa. Então, assim foi acontecendo. Algumas pessoas foram sendo impactadas por essa prática, por essa habilidade, e foram convidando outras, né, divulgando para outras, e foi despertando o interesse. Mas a gente também precisa ter consciência de que não é algo que é para todo mundo para o tempo todo, não resolve tudo, né? Assim, a gente não vai, se eu tô com sede, numa prática de mindfulness, não vai saciar a minha sede, não vai hidratar meu corpo, não é assim, né? Então a gente precisa entender como a gente utiliza mindfulness como uma ferramenta, né? Como um instrumento, e principalmente, mais do que uma ferramenta e um instrumento, é uma habilidade. Então, tem uma prática que a gente chama de mindfulness, que desenvolve uma habilidade que a gente também chama de mindfulness. Né? Ou seja, tem prática de atenção plena que a gente desenvolve uma habilidade que a gente chama de atenção plena. Mas essa prática, essa habilidade ganhou espaço ultimamente, e é o que a gente tem encontrado, então, é isso, essa curiosidade, né? Que é muito legal, que afinal de contas, o que é isso? Então, essa curiosidade, primeiramente, ela foi surgindo no meio científico, né? Mindfulness surgiu como uma prática de saúde num contexto hospitalar, né? Para justamente manejar situações de dor crônica, de condições de saúde crônicas, ou até dar suporte para pessoas que cuidam de pessoas que têm condições crônicas, né? Para cuidadores, pessoas que se dedicam, que se doam às outras pessoas, porque essas pessoas se encontram em estado de esgotamento, elas não têm tempo para cuidar de si, né? Quem cuida de quem cuida?
Né? Em empresa, a gente fala, às vezes, o RH tem que cuidar das pessoas, tá? Mas e quem cuida do RH, né? Quem é que cuida de quem cuida? Né? Então, é um pouquinho dessa perspectiva também sobre como é que a gente pode trazer meios para as pessoas que cuidam, cuidarem de si também. Então, a gente encontra evidências de mindfulness aí sobre o bem-estar na saúde e também em vários setores. No setor público, a gente tem prática de mindfulness acontecendo, né, em órgãos de parlamento, por exemplo, como é o caso no Reino Unido. E isso também foi expandindo para outros contextos, da escola, empresas, mas a origem é realmente no ambiente no ambiente hospitalar, em contextos de saúde. E a gente tem evidências aí, ainda os mecanismos estão sendo descobertos, é uma prática relativamente nova. Se a gente colocar aqui na linha do tempo, né, veja que a partir da década de 80, a gente está falando de poucas décadas de estudo comparado a outras práticas de saúde, né? E esses estudos começaram a ganhar mais visibilidade a partir dos anos 2000. Então, ainda é muito recente, a gente ainda está descobrindo exatamente como o mindfulness funciona, quais são os mecanismos. A gente já tem boas pistas, né, que envolvem o mecanismo de atenção. Existem tipos de atenção que a gente mobiliza no nosso cérebro quando a gente leva a nossa atenção, que tem a ver com essas atitudes de presença, mas também se existem mudanças no nosso cérebro, mudanças em termos estruturais, ou seja, o cérebro se modifica conforme a gente vai praticando, e algumas evidências indicam que sim, outras já trazem algumas controvérsias, talvez mecanismos diferentes ou áreas diferentes no nosso cérebro, mas de forma geral ainda é muito novo, a gente ainda está descobrindo como o mindfulness funciona. Mas a gente já consegue, sim, mensurar ou verificar que funciona, de alguma maneira funciona, e a gente já tem essa aplicação para algumas condições de saúde. Então, já é bem estabelecido como uma boa prática aí para prevenção de recaída em depressão, né, para lidar com condições de ansiedade, principalmente com esses pensamentos, né, de aversão, de medo, de antecipação, comportamentos compulsivos também, já tem programas de treinamento específicos em mindfulness para essas condições. E aí também houve a pergunta, olha, se para quem tem alguma condição de saúde, ajuda quem já está bem? Ajuda quem está bem ficar melhor ainda? Ajuda quem se sente bem ou não relata nenhuma doença, né, a se sentir melhor? E a gente encontrou que sim, também pode ser utilizado sem prejuízo para pessoas que estão bem, se sentirem melhor, poderem desfrutar melhor o sabor da vida, do dia a dia, né, e aprender a identificar e a se diferenciar, né, o céu dessas nuvens, principalmente aprender a lidar com as nuvens e com as situações adversas de uma maneira diferente. Tá? Então, trazendo aqui um pouquinho desse contexto sobre o que é mindfulness e como é que a gente localiza mindfulness no contexto hoje. E aí a gente sabe, então, como eu comentei, que mindfulness, basicamente, a gente divide de duas maneiras, né? É o nome, ou atenção plena, é o nome que se dá a uma prática, mas também é um nome que se dá à habilidade, né? É uma habilidade, sim, é uma habilidade que a gente possui, assim como nos comunicarmos, empatia, né? São habilidades, a gente também tem essa habilidade de mindfulness. Então, existe uma prática específica, né, que mobiliza mecanismos de atenção que ajuda a desenvolver essa habilidade de mindfulness, que é esse estado diferenciado de presença. Né? É um tipo de atenção que envolve estar presente, estar consciente do que está acontecendo naquele momento e sem fazer julgamentos de valor, né? Porque a nossa mente está o tempo todo julgando, né? A gente precisa do juízo, né? E dos juízes também, a gente precisa disso para nos ajudar a arbitrar sobre as melhores decisões, sobre o que a gente deve fazer, sobre o que é correto, o que é aplicável, o que não é, né? Mas a gente faz isso o tempo todo. E aí, novamente, quando a gente está passando por uma situação que ela é desafiadora e aquilo sai daquilo que eu espero, muitas vezes eu digo que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Só não é diferente, né? É fora do que eu estava esperando. Então, a gente perde, às vezes, a oportunidade de aprender algo no desafio, porque a gente já se fechou para a situação dizendo que aquilo não era bom, né? Agora, quando a situação é agradável, ninguém questiona, nossa, isso é agradável, eu não quero viver isso. Pelo contrário, eu só quero viver quando é agradável e quando é desagradável, eu quero me fechar e fugir. Então, é mudar um pouquinho essa relação e perceber que muitas vezes no desafio eu também posso aprender alguma coisa. Existe também oportunidade de experimentar aquele momento. E com isso, sim, eu consigo aprender. Né? Eu consigo também lidar com essas situações desafiadoras de uma forma diferente.
E o que a gente percebeu por meio das pesquisas é que existem alguns benefícios, além muitas vezes daqueles que foram os originais, né? Redução do estresse, o manejo da ansiedade. Pessoas que praticam com regularidade, como um hábito, foram também percebendo que a memória foi melhorando, que elas conseguiam se adaptar melhor a situações que antes eram consideradas desagradáveis ou muito aversivas, elas conseguiam transitar melhor nessas situações, ou interpretar de maneira diferente situações que eram interpretadas sempre da mesma maneira, com um determinado viés. Né? Então, é muito importante a gente também trazer essa perspectiva de quanto o mindfulness pode nos ajudar a nos abrirmos ao que é diferente. Né? E isso fala diretamente com situações de preconceito, né? Com situações de discriminação, porque o preconceito e a discriminação é uma categorização que a gente faz, que o nosso cérebro faz, de colocar tudo em caixinhas, né? De estar o tempo todo classificando. Né? Mas a classificação quem criou fomos nós mesmos. Ninguém nasce classificado, né? Ninguém nasce já determinado. Né? E também as pessoas que foram praticando foram relatando a melhoria na qualidade do seu sono, maior apreciação do momento, né? Estar mais presente, se notaram menos reativas, então às vezes se tornavam muito irritadiças, né? Ativadas em determinados contextos, e foram percebendo que conseguiam transitar melhor sem explodir, sem estourar, sem xingar. Né? Então, a gente vai encontrando benefícios que vão exercendo influência no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Né? A gente pode desfrutar melhor o nosso momento com a família, com os filhos, com cônjuges, com amigos, né? Com colegas, com os nossos animaizinhos de estimação. Né? Então, esse senso de presença, estar presente de uma forma diferente, né? Viver, saborear a vida de fato de uma maneira diferente. Até aqui, tudo bem? Algum comentário ali no chat? Temos sim, Mariana. Deixa eu só abrir aqui. Maravilha. A gente teve, assim, alguns comentários, né? Vou trazer aqui alguns. A Pamela comentou ali que no início da palestra, né? Que muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar os nossos dias nublados, né? Como sendo normais também. Isso faz parte da nossa essência, né? Isso faz parte da nossa vida. E tem a ver com essa questão da aceitação e da gente se acolher, né? De entender que tá tudo bem, que nem sempre a gente vai estar bem sempre, né? O Gilson também traz, assim, que fazendo uma relação com, não me esquecendo do self, ele coloca assim, né, que algumas pessoas pensam mais em divulgar uma versão positiva do que estão fazendo, em vez de efetivamente fazer algo positivo por si, né, desse nosso mundo digital, onde tudo está muito perfeito, tudo está muito lindo, né, e nem sempre aquilo é a realidade do que as pessoas estão enfrentando, né. E temos aqui uma pergunta do Gabriel Lopes, ele pergunta assim: esse ponto pautado de quando as coisas saem fora do lugar, né? Se isso poderia se encaixar como uma ansiedade, pois você está preocupado com o ser para frente do que com o eu presente. Então, se tu puder responder um pouquinho essa pergunta dele relacionada a essa nossa preocupação que a gente tem tanto com o futuro, que acaba nos trazendo, assim, uma certa ansiedade, principalmente com a velocidade das coisas hoje, né, Mariana? Perfeito. Bom, a gente precisa entender que, assim como o estresse, ele é necessário em uma certa medida, né? A gente precisa ter essas respostas de preservação. Né? O estresse é um desequilíbrio, é uma mudança que acontece. Algo modifica, disso gera um estresse, porque gera em nós a necessidade de fazer algum tipo de ajuste. Né? Então, veja que mudanças acontecem o tempo todo, logo, o estresse é esperado e é normal do ser humano. Ou mesmo para a ansiedade, né? A ansiedade, ela é caracterizada por uma reação de medo, né? Ou seja, a gente geralmente se mostra com medo, com receio, e isso pode ser manifestado de diversas maneiras. Algumas pessoas tentam controlar, né? Algumas pessoas evitam, mas a ansiedade, ela também, num certo momento, né, num certo ponto, ela é uma reação esperada, né? É uma reação que acontece porque quando a gente encontra uma situação de ameaça, né, gera essa reação de medo, e a gente vai sim tentar evitar que isso aconteça novamente, porque nós não queremos estar constantemente vivendo sob ameaça, né? Ninguém gosta de viver sob ameaça. A gente busca sempre preservar, né, estar em segurança, preservar a nossa segurança. Então, essa reação de ansiedade, ela é algo normal. Agora, quando isso se torna
intenso, né? Muito exacerbado, quando a gente começa a ver comportamentos que não funcionam mais muito bem, e inclusive prejudicam a forma como a gente, de novo, interage no meio e as pessoas ao nosso redor, aí a gente pode estar falando dos transtornos de ansiedade. Né? Então, a ansiedade, ela assim, sempre vai ser caracterizada por essa necessidade, por essa demanda importante que tem de preservação, né? Da gente manter a nossa segurança. Quando a gente tem esse medo, né? Esse medo muito intensificado, e que aí eu tenho medo de perder o controle, né? Eu tenho medo de experimentar uma situação que aconteceu novamente, eu tenho medo de vivenciar aquilo, né? Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de multidão. Quando começa a ter reações muito intensas de medo, claro, com categorias adicionais específicas, porque a gente está falando efetivamente, né, de alguns transtornos de saúde mental, aí a gente tem condições que precisam ser olhadas, conselho de profissionais, né, para lidar, para manejar no dia a dia. Então, a questão do controle às vezes, uma das nuances quando a gente fala da ansiedade, justamente porque algumas pessoas canalizam isso para tentar controlar o que está acontecendo, e muitas vezes a gente não consegue controlar, né? Então, como é que o mindfulness poderia ajudar nesse aspecto? Justamente entendendo, né, modificando essa percepção, entendendo que, ora, as coisas simplesmente acontecem. E quando elas acontecem, elas não são nem boas nem ruins, elas só acontecem, né? A interpretação quem dá é a gente. Quando eu começo a perceber a maneira como eu faço essa interpretação, eu tenho, então, a possibilidade de agir ou de responder de uma forma distinta. Tá? Eu posso responder de uma outra maneira. Então, se de repente antes eu respondia fugindo ou evitando, né, ignorando, talvez eu possa responder de uma outra maneira que talvez seja ok, apenas aceitando que isso acontece, né, tentando interagir com essa perspectiva, experimentar apenas, né, então, talvez essa perspectiva. Então, a gente não vai poder controlar, e a gente também não deveria nunca sentir ansiedade, porque afinal de contas ela é das emoções que faz parte do nosso espectro, né, como pessoas. Perfeito, Mariana. Alguma pergunta a mais? Por enquanto era essa pergunta, mas eu até queria te trazer uma pergunta, não sei se vai ser uma abordagem, né, a gente ainda tem um tempinho, assim, mas assim, a gente fala muito da atenção plena, mas assim, o que são práticas de atenção plena para a gente trazer, assim, para os nossos participantes, né, para além da meditação, Excelente. né, porque a gente acaba sempre linkando com a questão da meditação, mas não é só meditação, né, Mariana? Não, aproveitando, exato, não é isso, Mariana, deixa, também gostaria de perguntar, talvez incluindo aí nessa questão, um ambiente de suporte, né? Nós vivemos num mundo, a casa cheia de crianças, o trabalho cheio de pessoas, o mundo praticamente tóxico. É importante a gente ter promover um ambiente de suporte, criar um ambiente que nos acolha. Isso também acontece junto com a meditação? Esse é um aspecto importante. Dentro da perspectiva de bem-estar, né, a gente viu que, e promoção da saúde, é complicado, vai ser desafiador, vai ser particularmente difícil eu querer buscar condições, né, para promover minha saúde se eu estou num ambiente que, de repente, não oferece essas condições. Então, encontrar ou identificar esse ambiente de suporte, ele é essencial, né? E aí aqui tem várias questões. A gente passa boa parte do nosso tempo trabalhando, né? Então, olha a importância da gente encontrar no nosso ambiente de trabalho um lugar né, que a gente possa, assim, ter segurança, que a gente fala muito hoje de segurança psicológica, para manifestar o que a gente precisa, para manifestar as nossas percepções, né? A gente também deveria poder encontrar em casa esse ambiente, né? E às vezes a gente encontra pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, elas não encontram essa segurança nas suas próprias residências ou na sua família. Então, a gente pode sim, a gente deve ter esses lugares, mas como a gente vai encontrar? Daí cada pessoa vai ter que, né, fazer reflexão, e talvez a gente busque isso com os amigos. Às vezes a gente consegue encontrar esse espaço, né, num grupo de apoio, a gente consegue encontrar esse espaço num ambiente terapêutico, a gente consegue encontrar esse espaço com alguém da família, né? Mas é importante, sim, que a gente possa ter esses momentos para cuidar de si, esse espaço, assim, de acolhimento,
para a gente cuidar de si. Isso seria um ponto muito importante, que todas as pessoas, na minha percepção muito pessoal, né, de que todas as pessoas possam, sim, ter ambientes e ter relações em que elas se sintam genuinamente acolhidas e protegidas, né? Todos nós precisamos disso, né? Nos sentirmos acolhidos e protegidos. E só assim a gente pode também encontrar condições para florescer, para promover a nossa saúde, né? Ao invés de ficar mirando fugir da doença, né? Fugir do problema. Muitas vezes, quando a gente fala uma perspectiva de que a prática também acaba ajudando essas pessoas a identificarem quais são essas condições que não são saudáveis, né? As pessoas estão em ambientes ou em relações. Corto aí para vocês, tem uma pausa aqui e eu vou continuar falando. Então, até alguém me apontar alguma coisa, eu sigo falando, gente. Coisas da tecnologia, faz parte do nosso mundo. Mas uma coisa interessante também em mindfulness é que muitas vezes as pessoas utilizam a prática como uma possibilidade, né, como meio para identificar o que é um ambiente que não é saudável, seguro, relações que não são saudáveis, né? Às vezes as pessoas estão imersas em relações e contextos e não percebem. Então, só em trazer consciência para isso, para então decidir qual é o momento, a melhor maneira de agir, ou como buscar ajuda, entendo que também é uma forma como o mindfulness pode ajudar a gente nessa questão prática. Então, vamos falar um pouquinho da prática, né? Também instigada aí pela Cíntia. Para fazer a prática de mindfulness, é muito importante a gente encontrar algumas atitudes, né? Então, gostaria de trazer elas aqui para a gente experimentar um pouquinho de prática aqui nos instantes finais que nós temos, que será uma prática bastante breve. Mas o convite é para a gente encarar a prática como se nós fôssemos cientistas. Então, o que a gente faz quando a gente descobre algo, quando a gente vê algo que a gente nunca viu antes, né? A gente vai, talvez, olhar de perto, a gente se aproxima com uma certa segurança no começo, depois a gente vai ficando um pouco mais confiante para descobrir, para desvendar o que é isso, né? O que é isso que a gente nunca viu antes? Que objeto é esse, né? A gente também se coloca com paciência, né? Porque às vezes a gente tem que... Aquilo que a gente não conhece não se revela da primeira vez. Então, imagina um cientista. Ele tem paciência, ele vai experimentar, ele vai abordar, ele vai se aproximar, ele vai se abrir, né? Um cientista não vai fazer uma boa descoberta se ele estiver pensando ou vendo televisão enquanto ele está ali investigando, né, uma célula ou um achado. Ele tem que estar presente, ele tem que identificar se aquilo é algo que é conhecido, se nunca viu antes, o que diferencia, quais são as referências. Então, essa mente de cientista, né, de curiosidade, de uma investigação genuína, é uma atitude que eu gostaria de convidar a gente para exercer nos próximos instantes em que nós vamos fazer a nossa prática, tá? Então, vamos para a nossa prática breve. Deu uma cortadinha, Mariana. E aí vem a questão da palavra meditação, né? Existem as meditações, assim, não tem problema. Acho que agora pode seguir, acho que voltou. Agora estabilizou. Perfeito. E sabe que a conexão faz parte, é assim mesmo, faz parte até da nossa internet. Mas, pessoal, eu vou solicitar para vocês um instante, eu vou tentar fazer uma troca de conexão aqui. Tudo bem. Isso faz parte da tecnologia, né? Do nosso dia a dia. E nos ajuda, nos ensina a ter resiliência, né, Cíntia? Exatamente. O mundo moderno e o mundo das telas, ele é terrível, na verdade. Devo ter voltado. Para quem trabalha. Voltou, sim. Vamos Maravilha, lá. Viu? Então a gente lida com o que tem, não tem problema. É assim mesmo. É só a vida acontecendo. E ela acontece agora, assim, ao vivo e sem ensaio. Mas vamos lá, então.
Pessoal que está em casa, sim, a prática de mindfulness, ela pode ser... Existem algumas práticas de meditação que elas, sim, são consideradas práticas de mindfulness, mas existem outras maneiras que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante. Então, para essa prática, uma prática simples e relativamente rápida, né? A ideia mesmo é a gente experimentar. Então, o primeiro ponto é o autocuidado. Se a prática for embora ela seja muito breve, mas se ainda assim ela representar algum tipo de desconforto para você, você não precisa fazer, você pode só nos ouvir, você pode continuar nos acompanhando aqui, olhando a tela. Se você quiser se permitir experimentar, investigar com curiosidade, você pode nos acompanhar e seguir as orientações que eu vou passando aqui ao longo da nossa reunião aqui ao vivo. Tá? Então, faça essa primeira escolha muito importante, que é o que faz bem para você nesse momento, o que você pode fazer nesse momento. Se você está em uma condição segura, não faça isso se você estiver dirigindo, né? Não faça isso caminhando na rua. Então, se você está num ambiente que você pode praticar, pratique conosco. Se não, tudo bem, você pode assistir o vídeo depois ou tomar a decisão de não fazer a prática nesse momento, tá? Segundo ponto é que a gente pode fazer essa prática simplesmente sentados. Então, se você estiver sentado aí como eu, como a Cíntia, como a Desaliege, neste momento, você pode descruzar as suas pernas, descruzar as mãos, pode repousar as mãos na mesa à sua frente, ou repousar as mãos também sobre as pernas, sobre o encosto ou os braços da cadeira, o que tiver, onde você estiver nesse momento. E aí, quem sabe, iniciando essa prática, você pode fazer uma respiração profunda, mais intencional, que a gente chama, uma respiração com intenção. Tá? Então, percebendo o ar entrando e saindo pelas narinas, só percebendo o corpo aqui nesse momento. Se você desejar, você pode fechar os olhos, ou você pode manter os olhos abertos, ou a visão descontraída, repousando o olhar na frente, no chão na sua frente, ou no teclado do seu computador, na mesa, deixando as pálpebras entreabertas. E iniciando essa prática, o convite é para, com aquela curiosidade, com aquela mente de cientista, perceber a postura do seu corpo agora. Talvez notando onde e como seus pés tocam o solo, ou a temperatura dos pés nos calçados, ou o contato da sola dos pés com o calçado. Quem sabe percebendo também o peso do corpo sustentado pelo assento. Talvez você esteja sentada, deitada ou deitado. Você pode também seguir as mesmas orientações. Então vai percebendo o peso sustentado pela região do assento, nos glúteos, nas pernas. Notando, quem sabe, se as suas costas estão apoiadas, sustentadas pela cadeira. Ou se está com as costas eretas, com a postura autossustentada. Percebendo também as mãos, onde elas repousam. Os pontos de toque e contato das mãos. Talvez com as pernas ou com a mesa. E se for acessível e confortável para você, talvez você pode notar também a sua respiração acontecendo. Talvez percebendo o ar entrando e saindo pelas narinas. Percebendo o abdômen inflando e desinflando conforme o ar entra e sai. E talvez tomando uma sábia decisão de escolher um desses pontos ou outro ponto no seu corpo em que as sensações pareçam mais acessíveis para você agora. Permitindo-se investigar e notar as sensações físicas dessa parte do corpo. Que pode ser talvez os pontos de contato dos pés, ou as sensações de apoio do assento, as costas, ou a sensação de toque e contato das mãos, ou a respiração. A gente vai chamar essa região do corpo de âncora de atenção. Então, eleja brevemente uma âncora de atenção para sustentar a sua curiosidade, a sua investigação de mente de cientista por alguns instantes.
mantendo essa âncora de atenção pelos próximos instantes, não precisando alternar ela. E nessa âncora de atenção que você escolheu, talvez percebendo a temperatura dessa região do corpo. Talvez percebendo se há alguma sensação de toque, de contato, ou algum movimento involuntário do corpo nessa região. Às vezes movimentos sutis. Se for uma sensação de toque, talvez também notando aonde essa sensação começa e aonde ela termina. Ou simplesmente notando qualquer sensação física que você consiga identificar, que você consiga notar nessa região agora. É um convite para investigar uma sensação no corpo de forma gentil, curiosa, presente. Talvez percebendo os movimentos na mente sobre o que você descobre conforme vai investigando essa região. Talvez notando a mente fazendo notas, tomando notas, ou remetendo você a uma memória, ou traduzindo essa sensação em palavras. Talvez a sua mente tenha até mesmo divagado para outro lugar. E tudo bem, se você perdeu o contato com essa âncora de atenção e sua mente divagou, simplesmente traga a atenção de volta para a âncora. E se a mente divagar de novo, apenas traz de volta para a âncora. De forma gentil e paciente. E essa é uma prática breve, então nesses instantes finais, talvez notando o que você não tenha percebido antes, talvez fazendo mais alguma verificação, alguma descoberta nessa região. Intensidade, peso, frequência dessa sensação. Notando o que estiver acessível, o que já está aqui, não precisando provocar nada, mesmo que seja a ausência de sensações. E encerrando essa prática, vai ampliando a percepção dessa âncora de atenção localizada no corpo, esse ponto específico para o corpo inteiro. Vai trazendo a consciência para o corpo todo, sentado ou deitado nessa posição que você está agora. Se estiver com os olhos fechados, pode ir abrindo os olhos. E nós vamos então encerrando essa prática. Se você está em casa, ou seja onde você estiver, você pode até fazer um movimento na cadeira, pode dar uma espreguiçada, pode fazer um movimento nas costas, pode tomar uma água, ou talvez fazer qualquer outra coisa que o seu corpo diga agora, nesse momento, que é importante para você. Excelente. Mariana, essa prática, o importante é que ela, pelo que eu percebi, que ela se torne uma ferramenta, que a gente construa uma habilidade, né? Que faça com certa assiduidade e até transformar isso numa habilidade que se vai ter, é isso? Né? Boa pergunta, Deseliege. Eu vou responder essa pergunta, enquanto isso, eu gostaria de pedir para o pessoal, quem tiver se sentir confortável e quiser colocar no nosso chat ali uma palavra sobre o que percebeu, o que descobriu, o que percebeu, o que você notou. Fica à vontade, se você quiser compartilhar com a gente, algo que, claro, seja seguro, a gente está no canal público, né, de uma rede social, então, apenas se você se sentir confortável, pode ser uma palavra simples, a gente não, né, não é terapia, ninguém está aqui para ficar contando questões pessoais, mas, de repente, uma palavra sobre algo que descobriu pode ser útil para a gente entender um pouquinho mais sobre como funciona. Mas voltando então à sua pergunta, Deseliege, essa é uma prática muito, muito
breve, né, brevíssima, mas sim, que quando ela é praticada com frequência, ela ajuda a gente a desenvolver essa presença e principalmente notar esses padrões da nossa mente que às vezes divaga e a gente traz de volta, ou perceber que com o tempo, né, de maneira estruturada, existem programas de treinamento específicos em mindfulness que vão ajudando a gente a também identificar esses nossos vieses, esses nossos padrões. Então, sim, de forma sistemática, ajuda a desenvolver uma habilidade, tá? E aí tem um ponto importante, né, de como é que a gente integra isso no nosso dia a dia, porque você falou uma coisa importante, né, com o tempo, se a gente praticar de forma rotineira, né, e se a atenção plena é essa habilidade da gente estar presente nesse momento, né, percebendo as coisas como elas são, experimentando mais o momento, né, em que nós estamos, a gente deveria poder praticar isso todos os dias, né? Então, toda habilidade, eu gosto de trazer a metáfora da bicicleta. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Caso você já tenha andado de bicicleta alguma vez, ninguém nasceu sabendo mexer no celular também, né? A gente foi aprendendo. Mas a gente vai aprendendo, a gente anda de bicicleta 1, 2 vezes, hoje a gente vai mexendo no celular a primeira vez, a segunda vez, e com o passar do tempo a gente vai se tornando mais hábil, mais fluente, né? Mais habilidoso. Então a gente vai desenvolvendo uma habilidade. A habilidade ela é aprendida na prática. A gente aprende uma habilidade fazendo, né? A gente até pode ouvir sobre, mas a gente vai realmente colocar em prática e aprimorar essa habilidade conforme a gente vai executando ela. E assim como escovar os dentes, ninguém nasceu sabendo escovar os dentes, a gente aprendeu a escovar os dentes. E aí, talvez, às vezes a pessoa fala, nossa, vou lá escovar os dentes, eu escovo porque é um hábito. Então, às vezes a gente não precisa querer, mas a gente só precisa fazer, porque é um hábito. É um hábito de saúde vocal, né? Um hábito que preserva, que promove a nossa saúde, escovar os dentes de forma rotineira, né? Todos os dias, algumas vezes ao dia. Da mesma maneira, a gente também pode praticar como um hábito de saúde mental. Esses momentos de estar presente, de presença, para a gente também se tornar mais fluido, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo essa habilidade para talvez dormir melhor, a gente vai se percebendo, né, os momentos da nossa reatividade para lidar de forma diferente, a gente também começa a tomar melhores decisões sobre o nosso dia a dia. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Então, como diria, tem essa professora pesquisadora, eu admiro bastante, Shauna Shapiro, ela fala que aquilo que você pratica cresce e se fortalece. Se você pratica diariamente, enfim, comportamentos abusivos, se você pratica, né, ofender as pessoas, é isso que vai crescer e se fortalecer em você. Mas se você pratica bondade, se você pratica empatia, se você pratica presença, é isso que vai crescer e se fortalecer em você. Então, escolha com muita sabedoria, como se sua vida dependesse disso, os hábitos que você cultiva, né? E muitos hábitos a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque a gente precisa, né? Então, como tomar água é uma necessidade, escovar os dentes é importante, você também pode esses momentos de pausa e presença, né? Então, nem só, claro, existem, eu vou até passar algumas outras ferramentas que você pode acessar, algumas listas com áudios curtos, né, que são aí com as suas devidas recomendações que você pode praticar em ambientes de segurança, mas você também pode trazer presença para vários elementos do dia a dia que, particularmente, eu acho muito, assim, como uma mente de cientista, né, investigando, muito curiosos, muito divertidos até. A gente pode, quando estiver lavando um alimento, perceber a temperatura da água nas mãos, né? Ver a textura dos alimentos conforme a gente vai lavando. Também as nossas mãos, né? A gente desenvolveu ali o hábito, a gente aprimorou o hábito de lavar as mãos durante os últimos tempos, né, especialmente em decorrência da pandemia. Então, lavar as mãos e fazer o hábito de lavar as mãos de forma consciente. Talvez notar que você só passava a mão embaixo da água e talvez, né, notar, olha os movimentos, eu não tenho feito todos os movimentos para lavar a mão corretamente. Ao lavar a louça, né, isso também pode ser um momento de presença. Tem gente que lava a louça divagando, pensando em qualquer outra coisa, vendo televisão, vendo celular, ouvindo música. E talvez se você prestar atenção sobre a forma como o sabão é removido, né, da louça pela água, a quantidade de água que é necessária para você lavar a louça, um prato, olha quanta água consome para você lavar um prato, né, a textura da esponja. Então, existem várias coisas que a gente pode integrar no nosso dia a dia. Na hora de comer e principalmente preparar os nossos alimentos,
E uma coisa que muitas pessoas que vão praticando com frequência, esses hábitos e práticas também mais estruturadas de mindfulness vão relatando, é que elas começam a ter consciência, também trazer a consciência para aquilo que elas estão ingerindo. Então, que alimento é esse que eu estou comendo? O que ele tá, como ele está me nutrindo? O que tem de elementos aqui? O que eu estou consumindo eu deveria estar evitando? Excesso de sal, é gordura, né? É muito carboidrato, pouco rico em vitaminas ou em proteínas. Fazer um momento de preparo da comida também como um momento de presença, um momento em família, né, e poder desfrutar desse momento ali do privilégio novamente de você poder cozinhar, de você ter o seu alimento e tomar melhores decisões sobre o que você compra no supermercado, o que você está consumindo, né? Como é que você está desperdiçando comida? Será que a gente está tendo consciência na hora de ir no mercado fazer as compras? Então, isso vai trazendo melhor também a possibilidade de a gente tomar melhores decisões que vão nos ajudar, assim, na promoção da saúde. Fazer movimentos, né? Então, não é só fazer as pausas, a gente também precisa levantar da cadeira, a gente precisa se espreguiçar, né? A gente precisa dar um descanso para os nossos olhos. Então, também são formas de quando você faz uma pausa, por mais breve que ela seja, mas trazer qualidade para esse momento, é sim uma maneira de você trazer a presença. Né, e fazendo o movimento, percebendo que partes do seu corpo são mobilizadas quando você faz um movimento. Talvez você nem perceba que você usa os pés ou as pernas para fazer um movimento com os braços. Né? Então, trazendo consciência e curiosidade para esses movimentos também. Passear com os pets, caminhar e sentir a textura do chão da sua casa, da areia, da grama no parque. Quando você subir e descer uma escada, tem uma oportunidade muito rica aqui de ver os movimentos necessários ao subir e descer. Olha tudo que está envolvido para você dar um simples passo. Então, tem até um áudio de prática de caminhada, né, com atenção plena, que está nesse link que eu estou disponibilizando aqui. É uma playlist gratuita, então você consegue acessar de forma gratuita por esse site. Então, tem algumas práticas ali, práticas curtas de 5 a 7 minutos que você pode fazer, até para trazer um pouco mais de curiosidade para o seu dia a dia, para esses hábitos, né? E, claro, se a gente vai praticando isso todos os dias, um pouquinho todos os dias, a gente também vai desenvolvendo a habilidade. E também tem um curso que ele, pelo menos por enquanto, neste momento, ele está disponível por meio de uma outra plataforma de saúde mental de forma gratuita, é um curso breve, on demand, então se você tem interesse em fazer um programa um pouco mais estruturado, ter práticas um pouco mais estruturadas e fazer algumas reflexões sobre esse aprendizado, então nesse link aí do site do OnMindful, na agenda você vai encontrar essa agenda de curso, e tem outras turmas que são oferecidas aí por professores da nossa rede, que estejam com turmas com treinamentos estruturados, abertos aí e online também, porque a gente está num país grande, e aí a gente tem a possibilidade, sim, de fazer esses cursos online também. Então, acho que é isso. Não sei se é alguma dúvida mais, perguntas pontualmente que o pessoal tem. A gente até acaba passando do nosso tempo. Deixo aqui os meus contatos também, pessoal. Mariana, muito obrigada pela tua generosidade, né, de nos trazer toda essa consciência para esses 60 minutos que ficamos juntos. Adorei fazer a prática, acho que o pessoal vinha comentando aqui no chat, né, o quanto é importante a gente parar, fazer essas paradas, respirar, se esticar, né, sentir uma tensão nas costas, mexer o pescoço, são coisas que na rotina do dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, a gente engata ali uma primeira e não faz essas paradas, né, e são pequenas paradas, são pequenas práticas que fazem toda a diferença, como a gente fez agora. Para finalizar, sim, queria trazer algumas palavras que as pessoas trouxeram, então, da experiência, da prática que a gente fez, né? O Paulo Renato disse que se sentiu confortável, a Denise Pesa disse que foi relaxante, o Gilson disse que trouxe acolhimento, a Luana Brito disse que trouxe relaxamento e calmaria, a Pamela disse que traz segurança e paz, a Marinês trouxe conforto, a Rosália, serenidade, né? Então, essas foram algumas das palavras, assim, que o pessoal compartilhou diante da tua provocação ali para compartilhar como foi a experiência, né? Gratidão, né? Foi, como eu disse, foi uma generosidade, assim, a tua presença aqui conosco hoje. Sim, eu que agradeço.
Antes de te despedir, Mariana, deixa eu te dizer que eu também achei, assim, ó, de uma generosidade e realmente todas essas palavras que foram ditas é justamente o que a gente sente. Eu cheguei a fazer meditação uma época da minha vida e quero voltar, porque realmente foi uma época em que eu me senti muito melhor, muito mais tranquila, digamos assim, muito mais em paz, com muito mais foco. E eu estava assim, aqui anotando várias palavras que tu disseste, e sabemos então que essa prática é uma ferramenta que nós temos que desenvolver e tornar ela uma habilidade, uma prática corriqueira. E tem tudo a ver, Mariana, com o nosso trabalho, o que essa prática traz, assim, olhem só, melhora a memória, a insônia, contribui para a criatividade, para a capacidade de resolução de problemas, ou seja, no judiciário, o que fazemos necessita memória, uma boa noite de sono, conseguir ter criatividade para resolver as questões, né, e ter também essa possibilidade de resolver os problemas com uma capacidade, uma criatividade mais aguçada e tudo mais. Então, realmente foi muito bom, muito importante, nós agradecemos demais e vamos pensar já talvez um segundo episódio com algumas práticas semelhantes, tá? Então, agora te passo a palavra, Mariana. Muito obrigada. Regina, me sinto muito privilegiada mesmo, né, de ter sido convidada, de poder estar aqui contribuindo. É uma coisa que eu fico feliz em poder realmente falar sobre, né, trazer um pouquinho desse conhecimento e um pouquinho de ferramentas para que todas as pessoas possam de alguma maneira se beneficiar. Fico totalmente à disposição, novamente agradeço imensamente pela generosa acolhida, pelas palavras, né, por todo esse ambiente também de segurança que vocês estão proporcionando, né, a gente está há muito tempo já preparando isso, então para quem está assistindo é muito importante, acho que saber isso e reconhecer isso. A gente não simplesmente ontem acordou e falou amanhã a gente vai estar aqui, não, a gente está conversando há muito tempo, né, então tem tudo isso que está envolvido por trás, isso é muito também do Mindfulness, a gente ter consciência de tudo que foi envolvido, mobilizado, para a gente estar aqui nesse momento, o tempo das pessoas que passaram nos assistindo, o tempo é um dos nossos bens mais preciosos, né, então agradecer também ao tempo de todas as pessoas que estiveram aqui, então muito obrigada por nos acompanhar durante esse momento, e espero assim que a gente possa se ver em breve, né, então não há nenhuma promessa de que Mindfulness é algo prazeroso, agradável, apenas é uma prática e o convite é com a mente de principiante mesmo a gente investigar e descobrir o que está aqui agora, o que está acontecendo. Então, espero que vocês possam usufruir e se beneficiar também desse convite no seu dia a dia. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada a todos os colegas que estiveram conosco. Até o próximo Pausa e Prosa. Um bom descanso a todos. Bom descanso.